Boa tarde, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que nos acompanha. Que honra poder estar abrindo aí os grandes expedientes do ano de 2024. E também que responsabilidade, né, meu presidente? Quero cumprimentar de uma forma muito especial os amigos que hoje vieram especialmente para assistir o nosso grande expediente, representando o CMP Sindicato, a professora Geniane Dutra, professor Altair Folador, sejam bem-vindos. Representando o Simpasso, a Bernadette, a presidente do sindicato, da Luz, o Tiago, o Sandro, sejam bem-vindos. Representando o Simpro, a professora Cláudia, seja bem-vinda. Cláudia, é uma satisfação você estar aqui hoje com a gente. Também ali se somou ao CMP a professora Débora, seja bem-vinda. Representando o nosso PDT, partido esse que tenho muito orgulho de dizer que faço parte, o meu amigo Arani Paiva, seja bem-vindo, Arani. O Arani que me presenteou essa semana com uma cuia linda, com a imagem de Brizola, que representa aí todo este legado, né, deixado por ele, e o nosso dever, né, Arani, de continuar aí os seus passos. Fábio Flores, este guerreiro, defensor das políticas públicas para as pessoas com deficiência, as professoras Márcia, a sua netinha Helena, que desde pequena está aí na luta para ser, né, seguir aí os passos da avó e das tias que são guerreiras em defesa da educação, a minha amiga Ieda, que está aguardando aí o seu concurso público ser chamada para retornar para a rede, representando um setor que eu tenho muito prazer de dizer que caminha ao lado na defesa da cultura da nossa cidade, dos nossos patrimônios históricos, a nossa amiga Tânia Ime, seja bem-vinda, a sua irmã, a Ivone, que é servidora pública. Se eu esqueci de alguém, me perdoem, tá? Depois eu vou olhando e a gente vai citando. Tá chegando ali a Magda, também representando o PDT. Sejam bem-vindos e bem-vindas, meus queridos amigos, né? Que eu tenho certeza que estão aqui por conta da nossa luta, mas muito mais pela relação que a gente foi trilhando nesses 3 anos de intenso debate, trazendo as reivindicações dos setores da educação, da cultura, dos servidores públicos, da educação, que se somam aí à nossa luta diária para manter essas pautas vivas e dando voz para esses assuntos que custam tão caro para a nossa comunidade. Muito bem, vamos começar então. Estou aprendendo aqui, faz tempo que eu não... Isso aí, agora foi. Não é novidade para ninguém, mas quando a gente se propôs a estar aqui na Câmara de Vereadores, a gente trouxe como um dos pilares, e um pilar sólido, a luta pela educação pública de qualidade. Pois para nós é a prioridade das prioridades. Não só porque sou professora, mas porque a gente acredita que é através da educação que a gente vai ter a tão sonhada transformação social da nossa cidade. Eu sempre falo que muitos dos senhores e senhoras que estão aqui hoje ocupando uma cadeira nesse parlamento se localizam pela cidade pelos nomes de ruas, né? Eu é pelo nome das escolas. E isso me dá muito orgulho, porque eu jamais me perdi. Porque é uma referência muito sólida, de um pilar consistente. Então, sim, os meus caminhos pela cidade de Passo Fundo são marcados pela luta em defesa da educação pública de qualidade. Sejam bem-vindos, meus amigos lá do bairro Ípica, a Beia e o Milton. Um prazer ter vocês aí comigo hoje. Hoje eu vou me atrever a fazer
uma análise da conjuntura da educação municipal. Não está dando certo, Miquel, eu acho que tu vai passando para mim, por favor. Isso, aí, obrigada. Todo mundo está em tempo aí de pensar, inclusive, os seus programas de governo, né? Eu acho que eu posso dar uma contribuição para a história dessa cidade, trazendo aí o acúmulo das nossas reflexões voltado a esse diagnóstico sobre educação pública de qualidade. Já dizia Darcy Ribeiro, a crise na educação não é uma crise, é um projeto. E é sobre esse projeto que insiste tirar o direito de acesso à educação pública de qualidade das nossas crianças e jovens. Vou dividir meu grande expediente em 3 partes. No primeiro, uma análise da realidade, depois o que eu considero fatores de risco e, por fim, os desafios que entendo que a gente precisa avançar aqui no município de Passo Fundo. Tenho como hábito visitar escolas. Sim, porque este é um dos nossos pilares, mas para poder falar com propriedade. Mesmo sendo professora, quando a gente se afasta da realidade da sala de aula, a gente corre o risco de falar algo que não corresponde mais com aquela realidade. Porque a realidade, ela muda, ela é muito dinâmica. Então, sim, eu visito muita escola, todas as semanas, terças e quintas, possivelmente me encontre em uma das escolas aqui do município. Foram em torno de 110 escolas visitadas nesses 3 anos, onde a gente tem visitado escolas de educação infantil, escolas do ensino fundamental, escolas do ensino médio e também escolas profissionalizantes, que no caso aqui em Passo Fundo a gente só tem poucas, né? Eu ia dizer 2, mas tem mais do que 2. São 167 escolas em Passo Fundo. Esse dado, ele é a partir do INEP e foi atualizado em 2022. As escolas particulares, sobretudo as de educação infantil, todo dia tem uma escola nova abrindo. Então, esse número ele vai mudando ano após ano. São 85 escolas de educação infantil, que eu acredito que sejam mais, 79 com o ensino fundamental, 26 com o ensino médio, 37 escolas estaduais, 71 escolas municipais, sendo que 2 estão aí em construção, uma delas possivelmente nos próximos dias será inaugurada. E 58 escolas particulares. Esses 58 varia muito, né, Cláudia? Algumas abrem, outras fecham, né? É o que mais acaba mudando o número são as escolas particulares. Então, a fonte é o INEP. Nós temos, na nossa lei orgânica, muito claro, lá no seu artigo 215, que o município deve aplicar 35% do seu orçamento em educação. Hoje, e aí a gente tem uma breve discordância aí, da forma como é feito o cálculo, mas hoje, no orçamento que aprovamos nessa casa no ano passado, são em torno ali de 272 milhões para o ano de 2024. Vejam bem, e aqui eu quero conversar com vocês sobre isso, porque depois a gente vai conversar sobre prioridades. No censo de 2010 para 2020, o orçamento do município cresceu 254%. Isso fruto de uma cobrança muito árdua para a nossa população, sobretudo do IPTU, que os senhores e senhoras lembram bem, e principalmente agora, no início do ano, o quanto vem custando caro para a população o IPTU de Passo Fundo. O município ele saiu de uma arrecadação de 217 milhões para mais de 1 bilhão. Então, nós tivemos um salto na arrecadação. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente precisa entender, quando a gente fala em condições de estrutura das nossas escolas, em salário para os nossos professores,
em salário para os nossos profissionais da educação, investimento nesta área, a gente precisa entender, sim, desses números. Segundo o IDEB nacional, os anos iniciais está com média 5,8, anos finais 5,1. No estado do Rio Grande do Sul, anos iniciais 6, anos finais 5,2. O IDEB de Passo Fundo, 5,3, anos finais 4,5. Ou seja, abaixo da média nacional e estadual. O IDEB, para quem não sabe, ele é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática e o fluxo escolar, ou seja, o índice de aprovação. É feita uma média e dá aí esse percentual que a gente vai fazendo a avaliação de como está a educação. Eu não gosto de usar esses dados, não gosto. Mas, na administração pública, o que eu entendi nos últimos anos é que gostam de usar muitos números, mas quando é favorável para a administração. Não quando retrata uma realidade diferente do que é mostrado nas redes sociais. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu vejo que a educação ela tem muito mais investimento, teve muito mais investimento nesses últimos 12 anos. Ela vem numa constante enquanto recurso financeiro, mas tem algo neste processo que não está dando certo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, e vou falar, sim, sobre os fatores de riscos que o nosso mandato, a partir de visitas, a partir de diálogos com profissionais que entendem de educação, a gente traz para os senhores e senhoras. A estrutura das escolas. Embora se dê uma melhorada, ainda tem muito a avançar. Em questões mínimas, telhado de escola, rede elétrica, cercamento, cobertura de quadras, parquinhos. Agora parquinhos, de tanta gente brigar por conta dos parquinhos, a rede municipal agora ganhou uma leva boa aí, de parquinho, de tanta gente bater nessa tecla, né? Porque as praças tinham parquinho de excelência, as escolas, os parquinhos sendo corroídos aí por, né, ferrugem. Em alguns casos, escolas novas. Eu não estou dizendo, e aqui não é nenhuma crítica pessoal, à administração A, B ou C. Essa é a análise da educação. Espero que ninguém fique ofendido, né? Porque não é esta a intenção. Alvarás. Tivemos há pouco tempo escolas que foram interditadas, porque não tinham alvarás. Temos a informação de que uma das escolas do município está sendo interditada porque não tem os alvarás. Vai ter que funcionar em outro local. Qualquer bar, boteco, precisa de alvarás. As nossas escolas não é diferente. Eu, antes de vir para a Câmara, eu fazia parte do Conselho Municipal de Educação e a equipe multidisciplinar de fiscalização do Ministério Público. Lá já se apontava esse problema. E até agora ele não foi resolvido. Claro, não é só o papel, é a série de investimentos que precisa ser feito para que se tenha os alvarás. Equipes de apoio nas escolas. Nós precisamos de especialistas de diferentes áreas para poder atender os nossos alunos, sobretudo os alunos com dificuldade de aprendizagem e os alunos incluídos. O professor está sozinho em sala de aula, com uma responsabilidade gigantesca em seus ombros, e não tem para onde encaminhar. Numa escola particular, se o filho está com dificuldade de linguagem, o pai vai lá e paga uma fono. Na escola pública não é assim que funciona. Tem que ter a fono para que o professor possa encaminhar. Tem que ter o neuro, tem que ter o psicólogo. Existe uma lei federal que já está aí fazendo muitos aniversários, que diz que as escolas têm que ter à sua disposição psicólogo e assistente social. Nós que moramos na vila, Beia, a gente sabe o quanto custa caro as nossas crianças da periferia não ter acesso a essas políticas públicas que fazem muita falta na escola.
Recursos humanos, monitor para atender os nossos alunos incluídos, segurança nas escolas, secretários, agora foi contratado uma leva significativa aí, né, chamada do último concurso, mas ainda é insuficiente. Tem secretários tendo que atender 2 escolas, se desdobrando durante a semana para atender 2 escolas. Qualquer consultório, qualquer escritório de advogado, qualquer estabelecimento comercial tem alguém para atender o público. As nossas escolas de educação infantil até ontem não tinham, agora tem muitas pela metade. É uma luta que precisa continuar. Falta de professores. Teve chamadas de professores? Teve, mas ainda faltam muitos professores na rede. E tem professores, assim como a professora Ieda, que estão aí aguardando a sua chamada. E a gente tem que insistir para que o concurso público, esses professores sejam chamados. Problemas em decorrência da terceirização. Ano passado eu passei o ano todo denunciando a falta de condições de salário digno para as nossas funcionárias terceirizadas. Por que funcionárias? Porque a maioria são mulheres, que ganham R$ 1.200, têm que sustentar seus filhos e ainda têm que ficar implorando para receber o seu salário. Está tramitando aqui nesta casa um projeto de lei que a gente espera que seja aprovado, que esse legislativo tenha coragem de aprovar a lei e trazer direitos para essas trabalhadoras no contrato, quando é firmado com as empresas. Segurança e proteção escolar. Muitas das nossas escolas será sequer portão eletrônico tem que ir lá e passar a mão na chave, ou passar o cadeado, ou deixar o portão aberto. Tem que mudar isso. A gente fala em segurança, mas tem questões que são prioridades. Transporte escolar. Tem sido uma luta nossa, porque o nosso entendimento é, se o município e o Estado não têm condições, não tem escola suficiente para oferecer no zoneamento, perto de onde essa criança mora, tem que garantir o transporte escolar. Mas não é assim que acontece. Tem escolas que não têm linha de transporte escolar. Então, sim, é uma luta constante. Transparência nos dados da educação. A lista de espera, a quantidade de professor, quantidade de professores em regime especial. Se a gente quiser saber isso, tem que pedir, fazer um pedido de informação, e ainda corre o risco de não vir com a informação que tu precisa. E tem uma lei aprovada por esta casa, que é da transparência da educação. Pois bem, o pai e a mãe têm direito de saber em que lugar o seu filho está na lista de espera. E não ter que ficar implorando para a central de matrícula dizer em que vaga que ele está ou não. É urgente que a lei seja implementada. Faltas de vagas, sobretudo na educação infantil, na etapa creche. A gente sabe que a demanda ela é grande. A gente sabe. Mas a gente também sabe que tem alternativas. Tem outros municípios fazendo. Passo Fundo pode, sim, pensar alternativas concretas. E luto, sim, para que todas as crianças estejam na escola. Porque é lá na escola onde elas vão estar seguras. Tudo isso somado... Pode passar para mim, Miqueias. Não precisa. Vai adiante. Eu esqueci do vídeo. Eu me empolgo, né? Fico falando. Somado à baixa remuneração e à precarização das condições de trabalho. Cargas horárias elevadas e a tal da mercantilização da educação. A educação passou a ser vista como um produto. E produto vale a quantidade, não muitas vezes a qualidade. E o desrespeito à categoria. Isso não sou eu dizendo. É só ir em qualquer escola e perguntar para o professor, para a professora, como é que eles se sentem. Para os profissionais da educação, como que eles estão se sentindo diante do cenário que está posto. Baixa remuneração, e aqui quero dizer para os senhores e senhoras que isso é algo que me deixa muito triste. Sim, porque sou professora, mas sobretudo porque eu sou cidadã da cidade de Passo Fundo. Porque eu acredito muito que é através da educação que a gente vai ter a transformação social. Mas como transformar se o nosso professor, dia a dia, tem o seu salário cada dia mais achatado? O professor brasileiro está
entre os mais baixos salários do mundo. Muitos jovens têm o desejo de ser professor, mas quando ele se depara com o salário, ele desiste. A UPF agora assinou um convênio com o governo do estado, oferecendo vagas de licenciatura de graça. Porque nós não temos mais jovens que busquem os cursos de licenciatura. Quando eu fiz o curso de História, tinha em torno de 60 alunos por turma, 5, 6 turmas. Hoje, se tiver uma turma, é muito. O nosso jovem está desmotivado a ser professor. E ele está, sim, desmotivado, porque ele não precisa ter grau superior para trabalhar no comércio de Passo Fundo, não precisa se desgastar e estudar diariamente para dar conta dos desafios de aprendizagem, e ele ganha o mesmo salário que um professor. Atingindo metas, vendendo, ele consegue chegar ao salário. Sem falar sobre carga de trabalho. Não sei se os senhores sabem, mas a maioria dos professores trabalham 3 turnos. Manhã, tarde e noite. Para conseguir dar conta de colocar a comida na mesa. Então, se o professor quer ter um salário um pouco melhor, ele precisa ter 3 turnos de trabalho. Para chegar ali nos 6 mil e pouquinho de salário. Se a gente quer mudar a educação, se a gente quer de fato fazer com que ela seja de qualidade, a gente precisa sim mudar a lógica de prioridades. Pode passar para mim, por gentileza. Não, volta uma. A sobrecarga de trabalho, excesso de alunos por turma, disciplinas, escolas. Tem professor, por exemplo, vou pegar um exemplo de filosofia, que ele tem que trabalhar em 3 escolas para dar conta das 20 horas dele. Ou ainda, um professor de história, às vezes, não é professor Altair, não fecha a carga horária numa, tem que ir para o outro lado da cidade para conseguir dar conta de fazer as suas 20 horas. Turmas superlotadas. É só ir, vai numa das escolas do município ou do estado para ver quantos alunos por turma. Não tem como garantir qualidade se a gente não pensar em estrutura. 1/3 dos professores brasileiros trabalha com mais de 300 alunos por ano. Conversava com um professor de geografia no final do ano passado, ele me disse que ele tinha 500 alunos. Pergunto para os senhores e senhoras, dá tempo de saber o nome dos alunos durante o ano? 500 alunos. Como que ele vai fazer? Como que vai ser a avaliação desse professor? Como que ele vai avaliar conforme a individualidade de cada criança e adolescente? Nós, se olhar para a realidade da educação, ela já é muito dura. Quando a gente olha para a realidade da professora, da mulher, é muito mais. E é uma categoria que predomina o público feminino. Porque a mulher, além de ter que trabalhar 3 turnos, ela precisa dar conta da tripla jornada de trabalho. E não venham me dizer aqui que é mimimi. Não venham me dizer que é mimimi. Porque não é. Só quem passou por esta realidade, que teve que trabalhar 3 turnos com um filho pequeno, para dar conta, sabe o que é ser professor, ser professora no nosso município, no estado e no nosso país. E quando se fala nas mulheres é muito mais. O nosso professor, a nossa professora está adoecendo. Está adoecendo. Só olhar o número de laudos. E não é difícil adoecer. Não é à toa que os nossos jovens não querem mais ser professores e professoras. Pode passar para mim, por favor. Desvalorização do trabalho docente. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vai ver que o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que menos remunera os seus professores.
No caso da rede municipal, ainda é um pouco maior. Eu sou daquela geração que tinha orgulho, porque mudei de classe social quando entrei para o concurso do município. Mas, bem quando eu cheguei, veio a crise. E a crise, porque 70% de achatamento salarial é muito, né? Quando a gente olha para o salário do professor. Sem falar nos ataques aos planos de carreira. O Plano Nacional de Educação, que está agora terminando o seu período, dos 10 anos, uma das metas era a valorização, os planos de carreira. O município de Passo Fundo tem um plano de carreira que foi motivo de orgulho. Nossa, a gente dizia, não, eu sou de Passo Fundo. Olha para o nosso plano de carreira. Era exemplo para o estado do Rio Grande do Sul. Mas nunca a gente imaginou que o nosso plano de carreira ia ser utilizado para achatar salário, que foi o que aconteceu aqui no município nos últimos 12 anos. Eu entendo que a educação não se trata de uma crise ou de um momento de crise. É um cenário permanente de crise. E isso é por escolhas governamentais. Não estou culpando a administração A, B ou C, mas esse projeto que acaba sucateando e precarizando a educação. Pode passar para mim. Contra fatos não existem argumentos. Está ali, ó, 2 contra-cheques. E também não é por falta de formação, porque sempre dizem isso, né? Não estudam. Daí, claro que vão ganhar pouco, né? Não era isso que os nossos pais diziam? Vai estudar porque é para você ter um salário melhor. Isso não vale para professor. Esse exemplo ali de professor, ele é professor na rede estadual e na rede municipal. É mestre em educação. Salário base dele no estado, que é o primeiro, é R$ 3.014. Esse professor, ele é classe B, tem 9 anos de rede, mestre em educação. Do outro lado é o contra-cheque dele do município. O salário base dele é R$ 2.522,13. Ele é professor nível 2, ou quer dizer, tem graduação. O município não reconhece mestrado, não reconhece doutorado. No município, se você tiver mestrado ou doutorado, não vale de nada, porque o plano de carreira não prevê. E 4 anos na rede. Esse professor ganha um pouquinho menos do que o Estado. Claro, daí alguns vão dizer, não, mas ele entrou depois no município, sim. Mas é só fazer proporcional ali para ver que não está tão diferente. O que eu quero com tudo isso? Eu quero que a gente olhe para esse cenário e consiga prever que existem muitos desafios. De uma forma bem rápida eu vou passar, porque está quase acabando o meu tempo. Professor precisa ser o centro de debate. Não existe desenvolvimento em educação sem a existência do professor e sem a valorização dele e dos profissionais da educação. A implementação da escola em tempo integral. Mais lideranças que conheçam a realidade da educação e menos autoritarismo. Nossas lideranças devem conhecer a realidade da educação. Construir com quem vive o chão da escola pública. Quer falar sobre educação? Vai lá e conversa com quem entende dela. Valorização social perpassa, sim, por atitudes de governo. Reconhecer que precisa, sim, se avançar em valorização financeira dos professores. Formação inicial precisa ser de qualidade, mas a formação continuada tem que vir ao encontro do que é a realidade da educação. A implementação das leis aprovadas. Sempre dizem que lei é para se obedecer, mas parece que quando o assunto é educação, isso não acontece. Gestão democrática. Gestores precisam ser eleitos, têm que estar a serviço da comunidade, não do político. Recursos humanos e materiais que correspondam à necessidade das escolas e que o professor trabalhe de acordo com a sua formação. Concurso público, metodologias que dialoguem com a realidade da educação. Meritocracia não é método de ensino, é um sistema que exclui muitos. Com isso, quero dizer que educação, diferente dos políticos, precisa de ações concretas, prioridades e investimentos, porque ela não vive de marketing e de redes sociais.
Agradeço a atenção dos senhores e senhoras e todos que caminham comigo até aqui. Um forte abraço e seguimos lutando por uma educação pública de qualidade. Obrigado, presidente. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.